Bom dia, meus caros alunos e alunas, espero que vocês estejam passando bem. Então, como prometido, a gente vai fazer aqui uma explicação sobre o PET 4, tá? E a gente, depois dessa explicação inicial, a gente vai passar para a correção das atividades, tá? Então, vamos lá. Nós vamos estar falando da África, aspecto físico, né? Então, vamos lá para o continente africano. Primeira coisa que a gente tem para observar, né? Eu coloquei para vocês as linhas imaginárias aí para vocês terem uma noção, né, do que é que nós estamos falando. Então nós temos aqui a África, tá? Ela está localizada a oeste. Nós temos o Oceano Atlântico, a leste o Oceano Índico. Aqui você vê essa porção de água que é o Mar Vermelho, certo? E aqui essa porção mais ao norte da África seria o Mar Mediterrâneo, tá? Vocês podem observar que a África ela está disposta de forma que ela está longitudinal. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que ela se estende, a sua maior porção continental, ela se estende de norte a sul. Então essa porção de terra aqui, ela se estende em maior quantidade, em maior extensão de norte a sul. A gente observa também que tem uma determinada área da África que também ocupa uma porção significativa de terras de leste a oeste, né? Que é essa aqui que a gente está direcionando. Ainda a gente pode observar que nessa posição que a gente está olhando, que a África ela está sendo assinalada, cortada por três linhas imaginárias importantes aqui para nós. A do meio é a do Equador, né? A mais inferior aqui ao sul nós temos o Trópico de Capricórnio e aqui mais ao norte o Trópico de Câncer. Por que é importante a gente saber disso? Isso quer dizer que a África ela está sendo iluminada de forma diferente em diversas áreas da sua extensão. A região mais ao Equador, nós temos as maiores temperaturas, a maior incidência de luz solar. E vocês percebem por esse tom esverdeado que o mapa se encontra aqui, é uma região que tem uma cobertura vegetal significativa, tá? As regiões mais claras, por exemplo, aqui mais ao norte da África, você tem uma região mais árida, né? Desértica mesmo. Então você tem uma região assim próxima de transição entre essa região que tem uma vegetação mais densa e também uma umidade mais densa. E aí aqui nesse período de transição você tem um semiárido, que é uma vegetação de transição, que ainda tem alguma umidade, mas que já está bem castigada pela falta dessa umidade. E aqui você tem o deserto do Saara, tá? A parte mais aqui ao sul, você também vai ver que tem uma descoloração aqui no mapa, né? Um tom assim, igual está aqui no norte. Aqui é o deserto do Kalahari. Tá? Então você tem aqui no centro um clima tropical, principalmente aqui nessa região do Equador um tropical úmido. Ao norte você tem uma região semiárida na transição e uma região árida aqui ao norte. Tá? Ao sul você também tem essa conversão, então você tem uma transição de semiárido e depois uma região bem árida. Tá? Isso vai caracterizar diversos climas e também diversas condições desse espaço geográfico. A África, de modo geral, ela tem uma área normalmente baixa, né? Então ela não tem grandes altitudes, embora você tenha regiões de planaltos, né? E algumas montanhas bem íngremes. Mas é uma região extremamente já desgastada pelo processo de erosão, é uma região muito antiga, então você tem um desgaste maior desse relevo aí, tá certo? Como a gente já havia conversado em outras oportunidades, né, a correção dessas atividades não é bem o meu objetivo aqui, né? Mesmo nas aulas que a gente estava fazendo por um Meet, a gente aproveitava a correção das questões para aprofundar os assuntos, para que a gente pudesse estar relacionando e aumentando nossa capacidade de compreensão do conteúdo. Então, vamos lá.
seguindo esse raciocínio, né, que eu não tenho, o meu principal objetivo aqui não é falar para você qual que é a resposta certa, tá? Mas aprofundar o seu conhecimento no assunto. Bom, a questão 1, observe os mapas, né, de clima e vegetação da África. Então, a primeira coisa que você tem que entender sempre, tá? E eu vou sempre repetir isso para você, é que um mapa, não adianta você ficar namorando a imagem, ó, que cor bonita, que desenho bem feito, não. A função do mapa é te dar informações. E dessa forma, a primeira coisa que você deve fazer ao ler um mapa é olhar o título do mapa, tá? Então você tem aqui, né, você tem aqui África, é um mapa da África, e aqui a função desse mapa é indicar os tipos de climas que você encontra na África. Aí esse mapa ele vai usar um recurso, né, para demonstrar para você um código de informações, como que essas informações elas se organizam. Então tem aqui a legenda do mapa, que é o segundo elemento do mapa que você deve dar muita atenção. Então nós temos aqui, né, que esse tom, né, de amarelo, ele é clima mediterrâneo, então é essa região aqui de cima, né, que recebe a umidade do Mediterrâneo, né, do mar Mediterrâneo. Semiárido aqui já é uma área de transição em que você tem pouca umidade, mas ainda conserva uma vegetação semiárida, né, adaptada para essa pouca umidade. E você tem uma área extremamente seca, que já é o deserto, né, que está sendo indicado essa cor mais clara, que é o deserto do Saara. Logo após você tem uma nova área de transição, que é o semiárido novamente, tá? E aqui, nesse tom vermelho, você tem um clima tropical. Aqui você tem uma incidência mais regular de chuvas, né, uma área vasta dentro desse continente, tá? Você tem uma área que é mais úmida e mais quente, que é essa região mais escura, amarronzada, né, que é o de clima equatorial, né? Lembrando que, olha, aqui está passando o Equador, essa aqui é a linha do Equador, tá? E esse azul, ele indica regiões que é frio de montanha. Então você tem dois locais aqui em que você tem altitudes maiores. Em regiões de altitudes maiores, você tem um ar mais seco e mais frio. À medida que você sobe, que você se eleva, né, que você vai para o alto de uma montanha, você vai perdendo umidade e também temperatura, tá? Então aqui esse azul ele vai indicar essas regiões em que você tem essas regiões mais altas e essas temperaturas mais baixas. No mapa do lado, novamente olhando o título do mapa, então nós temos África, vegetação original. Então em relação a esse clima, você tem uma vegetação que se desenvolveu, tá? E aí a gente pode fazer a seguinte análise. Esse rosa aqui, né, que você tem um certo contato com o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. Depois você tem, o rosa seria uma vegetação mediterrânea. Depois você tem um tom assim meio que rocheado, né, que são estepes, tá? Estepes são vegetações mais rasteiras, mais baixas, né? Aquela região de semiárido que a gente tinha falado, de pouca umidade. Então você tem arbustos já adaptados a uma vegetação, arbustos que são uma vegetação adaptada para regiões de pouca umidade. Mas quando eu digo pouca umidade, quer dizer que ainda existe alguma umidade naquela região. Então você tem aqui ao redor, né, inclusive nessa parte aqui que tem contato com o Mediterrâneo, você ainda tem essa estepe. Logo em seguida, em tom vermelho, você tem o deserto, né, que aí você não tem vegetação, só alguns pontos, né, em que há ainda a presença de água, né, que são os oásis, mas de forma geral você não tem uma vegetação porque aqui é deserto, tá? É muito quente e seco. Quente durante o dia, porque à noite a temperatura tende a baixar muito, tá? Bom, aqui vegetação de transição, que a gente já viu, os estepes, né? Esse tom de amarelo vão ser as savanas. As savanas é uma vegetação semelhante ao nosso cerrado no Brasil. Então você tem
uma vegetação arbustiva, você não tem grandes árvores e nem vegetação densa, né? Aquela vegetação fechada, né? Depois você tem esse verde, né? Um tom mais claro desse verde, que é uma floresta tropical úmida, né? Então você já tem árvores de maior porte, as plantas são mais próximas e uma diversidade maior de vegetação aqui presente. O tom esverdeado já é uma floresta equatorial, esse verde escuro, em que você tem já tem uma umidade bem intensa, uma floresta bem diversificada, com porte de árvores bem mais altas, com uma diversidade de vida bem mais intensa aqui nessa área. Tá? Novamente nós temos as savanas, aquela região de transição de semiárido, que é estepe, e o deserto, aquele deserto do Kalahari que a gente já falou. Tá? As regiões que estão em escuro são vegetações de montanha, são vegetações que vão se desenvolver também em uma condição de mais seco o ar e de temperaturas mais baixas, tá certo? Sem falar que o solo vai ser um solo mais pobre, né, porque você vai ter mais a presença da rocha sem um processo de intemperização, ou um processo de intemperização ali que não forma solos profundos, né? É isso. Vamos ver o que a questão quer da gente. Ó, observe os mapas de clima e vegetação da África, e aí ele nos dá 3 perguntas. Qual o clima predominante do continente? Então, olhando para o mapa, você vai observar no mapa de clima qual seria a cor aqui predominante. No caso aqui é o vermelho. Então, a África, o clima predominante vai ser o clima tropical. Por que tropical? Porque olha aqui, ó, o Equador. Essa região próxima ao Equador são os trópicos, é região tropical, igual no nosso país, tá? Então, essa cor avermelhada, ela define aqui, né, o clima que é mais presente no continente africano, que é o tropical. Então, resposta da A. Qual a vegetação predominante? Então, nós fazemos o mesmo processo, vamos olhar aqui, né? Qual seria a vegetação predominante no continente africano, né? Então, nós temos as savanas, tá? Savanas, lembrando que toda essa área que a gente viu aqui, que ela é tropical, ó, aqui nós temos as savanas, que é uma vegetação de clima tropical. Nós temos a floresta tropical aqui, e aqui é a floresta tropical úmida, equatorial. Tá? Então, toda essa região aqui seria equatorial. Qual que é a mais presente, qual que é a mais intensa aqui dentro do continente? Savana. Então, resposta da letra B, savana. Qual a relação do clima e a vegetação? A gente percebe que tanto a presença de umidade como a intensidade de luz do sol vai interferir diretamente na condição de desenvolvimento da planta. A gente mostrou aqui no mapa, ó, que existe aqui, de acordo com a intensidade, com a presença de umidade e luz, você vai tendo uma alteração. Então, ó, equatorial, tropical úmida, uma vegetação tropical que já não é tão úmida assim, que é o caso da savana. Aí você tem uma fase intermediária para o semiárido, então você vai ter uma vegetação, mas ela já vai ser adaptada a baixas umidades, e aí finalmente você tem o deserto. E aí no caso dessas regiões que estão aqui muito próximas, né, de corpos d'água como o Mediterrâneo e o Atlântico, você vai ter uma vegetação que é consequente da umidade que vem dessas regiões, que no caso aqui ele chama de vegetação mediterrânea. Tá? Então, a vegetação ela vai se desenvolver na quantidade de espécies, na sua intensidade, na sua diversidade, justamente nas condições que esse clima, né, e essa umidade que vão estar presentes aqui. Tá? Então, a vegetação vai se desenvolver em função do clima. Tá certo? E é isso para a questão 1. Para a questão 2, nós temos aqui um outro mapa. Então, o que é que pede a questão de nós? Né? O mapa abaixo mostra a localização do continente africano. Observe e complemente as informações
que se pede. Então, aqui tem uma questão que eu queria levantar para vocês. Infelizmente, na edição da questão, não colocaram o título do mapa, como eu falei na outra questão para você, que é importante você considerar. Porém, eles aqui, ó, eles forneceram o endereço de onde foi retirado o mapa. E aí no endereço está escrito, ó, África político. Então, qual que é a finalidade desse mapa? É mostrar para a gente a distribuição dos territórios e do poder político que a gente tem aqui. Em resumo, é mostrar quais são os países que compõem aqui o continente africano. Tá? Isso é importante até a gente ressaltar, porque quando se fala de África, muita gente acha que é um país só. Não. Você olha a quantidade de países que você tem no continente africano, com questões bem distintas, étnicas, culturais, linguísticas, né? E que também sofreram e sofrem consequências socioeconômicas de todos os tipos. Tá? São diferentes e em condições diferentes. Então, são países que a gente vai ter que analisar as suas peculiaridades, né? Os seus detalhes. Então, nós temos aqui um mapa político, a divisão política de todo o continente, né? E aí, ele pede para nós aqui na letra A, oceanos que banham o continente. Bom, oceano que banha o continente, é só olhar no mapa, ele está indicando, você tem aqui o Oceano Atlântico, né? A oeste do continente africano, e você tem aqui do outro lado o Oceano Índico, tá certo? Depois, na letra B, ele vai falar paralelos que cortam o continente. Né? Então, nós temos aqui paralelos, aqueles paralelos principais, né? Porque, na verdade, existem muitos paralelos aqui nessa região. Né? Você pode ter um paralelo a cada 1 grau, mas ele está se referindo aqui aos paralelos principais que a gente usa, inclusive, para definição, por exemplo, de hemisfério ou de região climática. Nesse caso, ele está falando desse paralelo aqui, que é o Equador, desse aqui embaixo, que é o Trópico de Capricórnio, tá? Na região sul, e aqui em cima você tem o Trópico de Câncer. Tá? Lembra que lá naquele primeiro mapa da questão 1 a gente analisou essa questão climática, né? No início do conteúdo eu expliquei para vocês aonde passava esses paralelos, né? E quais seriam as consequências, diferença de iluminação no território. Então, por ser longitudinal, o continente ele consegue pegar zonas climáticas diferentes, iluminações, que dá todo o efeito que a gente viu na questão 1 aí de clima e vegetação. Na C, limite entre África e Europa, né? Então nós temos aqui o que dá limite à África e Europa é o Mar Mediterrâneo que o separa, tá? Aqui já é a Península Arábica, tá? Então o que está separando a Europa aqui nesse caso seria o Mar Mediterrâneo, certo? E é só isso para essa questão. Meus queridos, aqui na questão 3, né, nós temos aí qual a forma do relevo predominante da África. De modo geral, onde localizam-se as planícies. Né? Lembrando que eu fiz um comentário na questão anterior que infelizmente não colocaram o nome do mapa aqui na questão, na edição da questão. Mas novamente devo aqui apresentar que eles forneceram o endereço e aqui embaixo está escrito, ó, mapa físico da África. O mapa físico ele vai demonstrar justamente as formas de relevo, as depressões, os planaltos, as planícies, onde se encontram os rios. Tá? Então, nesse caso aqui, esse mapa ele vai mostrar para nós qual que é o relevo predominante. Né? Como que você faz isso? Lembra lá da questão lá da legenda? Né? Tá aqui a legenda. Ó. Então, aqui ele está indicando aqui, ó. Vamos aumentar um pouquinho para a gente ver essa legenda melhor. Então, aqui o que está em verde são depressões. O que são depressões? São regiões que estão abaixo do nível do mar. Então está mais baixo que a água do oceano. Tá? Você tem as tonalidades verde claro, que estão um pouco acima do nível do mar,
né? Não está debaixo da água, mas está muito próximo do nível. Então, se houver um aumento do volume de água no oceano, por exemplo, essas regiões serão inundadas, né? É uma das questões que levanta para o aquecimento global, né? Que as águas que estão congeladas nos polos e nas montanhas vão derreter, né? E aumentar o nível dos oceanos. Então, se acontecer uma coisa dessa, essas regiões esverdeadas vão ficar submersas, né? Então, ó, 0 a 200. Então, do nível do oceano até 200 metros de altitude. Então, você tem uma elevaçãozinha aqui. Depois você tem um tom assim, um amarelo, né? E você tem de 200 a 500 metros. Então, você tem esses tons mais claros, que nós estamos aqui, né? Em que a altitude nessas regiões serão de 200 a no máximo 500 metros. O tom de um tom de marrom, né, né, um pouquinho claro, você tem aqui nessas regiões essa formação que vai de 500 a 1000 metros. Tá? Então, todas essas regiões aqui de tom marrom, você já tem uma altitude de 500 a 1000 metros no máximo. E as cores que estão nesse marrom escuro seria de 1000 a 2000 metros. Tá? Então você tem regiões aqui de 1000 a 2000 metros nesses tons bem mais escuros. Tá? E esses tons esse tom mais claro acima de 2000 metros. Tá? Que você praticamente você não vai enxergar eles aí. Tá? Bom, aí a pergunta ela pede para a gente o seguinte: qual que é a forma de relevo predominante, né? Aqui no caso, nós temos aqui de 200 a 500 metros, que seriam assim regiões mais planas, né? Você pode ver que aqui, ó, esse tom verde, esse tom mais claro, eles são mais predominantes, são regiões mais planas. As regiões mais altas, que são de 2000 de 500 a 2000 metros, já são menos intensas, né, do que essa região mais clara. Então, primeiro, qual que é o predominante na África? Planícies. Tá? Olhando ao mapa, a predominância do verde e esse marrom bem clarinho. Né? De modo geral, onde se localizam as planícies? Principalmente nas regiões centrais. Né? Ó, você pega aqui, nós temos essa região aqui ao oeste, que pega bem aqui no centro, e no meio, lá em alguns momentos aqui, você tem uma região um pouco mais alta. Por que que você tem? É porque essa região já sofreu grande desgaste. Né? A variação de temperatura, umidade aqui, ventos, conseguiu erodir isso aqui. E aqui você tem uma presença de maciços mais antigos e que são preservados nessa região ainda, né? Ainda você tem altitudes maiores nessa região, tá? Então essa parte mais central da África aqui, você tem a predominância dessas planícies, tá? É isso, a resposta é. Agora na questão 4, né, nós temos aqui, nas regiões mais altas do continente nascem os principais rios africanos, né? Então, Orange ao sul, Níger ao oeste, Nilo, que deságua no mar Mediterrâneo, o Congo na porção central. Explique a importância dos rios no continente. Essa resposta está presente lá no texto, mas eu queria aproveitar o mapa que a gente estudou há pouco, né, e mostrar para vocês. Olha, os rios eles vão surgir em regiões mais altas e vão escorrer pelas regiões mais baixas até chegar no oceano. Tá? Então a gente tem o Congo aqui, temos aqui o Nilo, né, que vai desaguar aqui no mar Mediterrâneo. Né? Então, qual que é a importância desses rios? As grandes civilizações africanas, né, e aí a gente tem um destaque assim, para nós da civilização ocidental tem uma importância muito grande, que seria a civilização egípcia. Ela vai surgir justamente no curso do rio. Tá? Por que surgem essas grandes civilizações antigas no curso do rio? Porque é onde você tinha uma vida um pouco mais fácil, você tinha acesso à água, você tinha acesso a terras férteis, que possibilitava a fixação, né? Ou seja, você pode permanecer ali naquele local e desenvolver uma economia, né? No sentido de que você tem
aquilo que é necessário para a sociedade existir, sobreviver e se desenvolver. Então, esses rios têm essa importância. Lembrando que esses rios vão nascer em regiões mais altas e vão escorrer por esse território. E também vão levar, né, essas águas para regiões que são semiáridas, né, de difícil sobrevivência aí, tá? Também tem essa importância. Ó, o rio Níger, ele vai atravessando toda uma área, né, que é bem seca, né? Pega uma parte aqui que é seca, semiárida, e que vai escorrer aqui para o Oceano Atlântico, tá? Então, qualquer detalhe, lá o texto ele vai trazer algumas informações mais objetivas, mas a explicação que eu queria dar para vocês seria essa da importância desses rios, tá? Tudo de bom, tenham uma boa semana e logo eu posto o próximo vídeo da próxima atividade, tá? Tudo de bom para vocês.